Paz e graça, paz de ser a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Eu falo que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político. Caminhamos a passos largos para a vinda do anticristo e a volta de Jesus. Aleluia. Bem, meus irmãos, eu, como sempre falo, que eu sempre trago vídeos sobre escatologia, a volta de Jesus, os sinais do fim. Se há um fim, a Bíblia nos promete um novo começo, novos céus e a nova terra, onde o sol não existe e nem o mar. Oh glória! Mas sim a glória de Deus que vai iluminar a nova Jerusalém. A nova, o novo céu e a nova terra, ok? Bem, meus amados, eu quero deixar para vocês esse vídeo hoje, digamos assim, um vídeo mais motivacional, para te motivar. Porque muitas das vezes nós sabemos que pelo livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós observamos tudo o que acontece ao nosso redor, né? Tudo que relata ali é o que acontece. Como se diz, há um dia de nascer, um dia de morrer, um dia de chorar, um dia de se alegrar, um dia de se alegrar e um dia de chorar. Então, Eclesiastes 3 fala sobre a vida do homem. E realmente nós temos altos e baixos. Jesus, o Filho de Deus, ele nos ensinou que teríamos aflições, seríamos perseguidos, como eu sempre falo. Mas ele nos dá muita esperança e nos ensina a usar o poder da palavra. Não é positivismo que eu estou pregando aqui, não. Estou pregando fé. Positivismo é uma coisa, fé é outra, ok? Positivismo é aquele que os homens pregam dizendo: seremos igual a Deus, igual disse Satanás. Se você fazer isso, aquilo seria igual a Deus. Esse é o positivismo. Agora, a fé não. Quando Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele quer dizer, em outras palavras, daí ele usa o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele nos ensina, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E quem anda no Espírito anda na fé, e pela fé alcança as coisas que não se vê. A palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, se você não crê, é impossível agradar ao Senhor Deus Criador. Então eu quero dizer para você ter fé. Tenha bom ânimo, como Jesus disse: eu venci o mundo. Se ele venceu, a Bíblia nos relata que nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou, que é Cristo. Então também somos vencedores pela fé. Talvez você olhe ao seu redor, esteja passando uma dificuldade financeira, desempregado, a família destruída, separação entre o cônjuge, entre a mulher e o marido, separação dos filhos, separação da sociedade, separação daqueles que você ama, e você se sente um só, abandonado. Não é assim que nós nos sentimos muitas das vezes, no alto e baixo? O próprio Jesus, sendo Deus ou sendo filho de Deus, ele sente essa falta quando o pecado da humanidade está sobre ele. Ele chega a clamar ao Pai e diz: Pai, Deus meu, o Pai meu, o Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sente só. Então, Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci essas coisas. E vós vencereis também pela palavra, pela fé. E nessa fé eu quero dizer para você que por mais que você esteja passando esses altos e baixos, Deus está olhando para você. Deus vê tudo. Deus é o único ser, por isso que ele é Deus. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipotente, o único que tem todo o poder, né? Ele é onisciente, onipotente em seu poder. Ele não tem igual ao nosso Deus, sabe de todas as coisas, ele é onisciente, está em todos os lugares, ele é onipotente, ele que tem todo o poder nos céus e na terra. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que tem esse poder. Então, por isso que nós devemos pela fé buscar ao Senhor em todos os sentidos.
Tudo que fizermos, também devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. E, como diz o hino do Matos Nascimento, um hino bem antigo, né? Diz, geme e chora. Não foi assim que Jesus passou? Jesus gemeu, chorou. Jesus passou tantas afrontas. Jesus foi perseguido, Jesus foi odiado, Jesus foi açoitado, Jesus foi, de todas as formas, foi confrontado, tanto em palavras como no seu corpo físico. Jesus enfermou, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, está lá como está escrito lá em Isaías. Então tudo isso ele passou, e dizendo para nós ter bom ânimo. Jesus, o próprio Deus, nunca disse que nossa vida seria uma maravilha. Não. Ele disse ao contrário. Ele disse que seria guerra. Jesus disse, eu vim trazer a espada, vim trazer a divisão. Por quê? A divisão, quando ele diz isso, nós devemos interpretar e entender que a divisão, quando ele diz, vou trazer a verdade para vocês e a mentira. O que aconteceu no mundo espiritual se transformou para a vida material e hoje está aí. Vou mostrar para vocês que haverá uma divisão entre vocês. Haverá um conflito, uma margem espiritual por causa dessas coisas que aconteceram. E Jesus apresenta para nós então céus e inferno, verdade e mentira. Ele apresenta para nós o caminho, a verdade e a vida, o qual ele fala de si mesmo, mostrando que é a única forma de nós alcançarmos as vitórias, alcançarmos a salvação eterna, alcançarmos o reconcílio com o Pai e com o mundo vindouro da eternidade. Somente Ele pode nos dar essa comunhão para com o Pai, intermédio do seu nome, do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse derramado o seu sangue na cruz do Calvário, se Jesus não fosse moído por causa da nossa transgressão, pois está escrito que Jesus foi moído por causa de nossa transgressão, por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição, maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que for dependurado numa cruz. E Jesus foi dependurado naquela cruz, então ele se tornou maldição, se tornou maldito, para que você alcançasse hoje, intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, a comunhão novamente com o Pai. Alcançar novamente a comunhão com o Pai. Orar ao Pai. E a única forma de alcançarmos as vitórias e as bênçãos é pedir no nome de quem? Tudo que vocês fizerem, está escrito, peça em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele, que o Pai concederá. Então, meus amados, na verdade, esse vídeo aqui é para dizer para você ter fé, crer. Porque a fé, como se diz, ela nos move, ela nos dá esperança, e nós crermos na palavra de Deus e tudo que diz. Como eu disse, a palavra anuncia todas as coisas desde o início até o fim. Nos mostra, eu até digo assim que na verdade a Bíblia é o GPS espiritual dos cristãos. A Bíblia, a Escritura é o GPS do povo de Deus, do povo zeloso de boas obras, o qual ele vai vir buscar. Então você tem que viver pela fé, viva pela fé, sabendo suportar as aflições do dia a dia, das perseguições, porque ali dentro da palavra diz que então para esses haverá o galardão. Tiago capítulo 1, verso 12 diz, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. Mas você observa que nesse mundo de hoje, os pastores, eles pregam uma ideia do evangelho triunfante humanamente dizendo, ao contrário do que ensina as Escrituras, que nós somos mais que vencedores espiritualmente, e é claro que alcançamos a bênção do Senhor em intermédio da sua palavra. É claro que nós usamos o poder e usamos a autorização, a autoridade que Deus deu para nós. Nós nós oramos e nós expulsamos o quê? As enfermidades. Isso aí é legítimo e foi entregue para nós. Nós colocamos a mão sobre os enfermos e profetizamos no nome de Jesus e mandamos que a enfermidade saia. Nós profetizamos em cima
da maldição e mandamos que saia. Nós então oramos a Deus, e quando se manifesta espíritos imundos, ou os espíritos imundos, nós vamos manifestar também em oração. Em nome de Cristo nós vamos orar e vamos expulsar os demônios. Está escrito isto: esses sinais hão de seguir os que crerem em meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas. Então tudo isso já está relatado e são bênçãos para nós. Devemos sim usar a mensagem da cruz para pregar principalmente a boa nova, a vinda de Jesus e por que ele veio. Porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Não há um justo sequer. Aquele que diz que não peca, já está pecando. Então é para isso que Jesus manifestou, para desfazer as obras do diabo, quando ele trouxe toda essa maldição sobre a terra. Então, meus queridos amados, levante a sua cabeça, ore constantemente, ore e busque a Deus. Até recomendo a você, como eu sempre fiz e me coloco assim, me humilho na presença de Deus. A Bíblia diz bem claro: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo, ao tempo do Senhor, ele te exaltará, ele fará maravilhas na sua vida, conforme a vontade dele. Então, pedi, dar-se-vos-á. Sim, pedi, dar-se-vos-á, está escrito. Isso para aqueles que buscam com sinceridade, e na sua necessidade Deus fará sem justiça. É nos relatado na Escritura a vida daquela viúva que buscava o seu direito legítimo e ela não desistiu. E ela estava lá, na sequência, todos os dias ia lá naquele juiz mau, aquele juiz corrupto. Ela ia e buscava a sua sentença e foi e não desistiu. Diz a palavra que aquele juiz ficou tão chateado de tanta aquela mulher lá, que falou: vou dar, pelo menos me deixe em paz. E foi isso que ele fez. Aquele juiz injusto, corrupto, deu a sentença favorável dentro da verdade àquela viúva. Aí a palavra diz: se esse juiz, que é injusto, é um corrupto, ele fez justiça para esta mulher, imagine aquele que é Deus, que é justo, que é eterno, que é bondoso, que é Pai. E nele não há injustiça. Então imagina eles que está te atendendo a sua oração. Então, meus amados, temos que entender que o nosso Deus, como está escrito lá no livro de Isaías, o nosso Deus não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir a tua oração. Deus não está com o braço atrofiado que não possa estender a mão para você. O nosso Deus é o Deus vivo, Deus eterno. Como diz a Escritura, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então ele reina para aqueles que o invocam, e invocam no nome de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, o seu Filho. Aqueles que se invocam ao Senhor com sinceridade de coração, pedindo a bênção, buscando ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, fazendo um reconcílio, reconhecendo a sua miséria, o seu pecado. Como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem pode me livrar desta morte? Pois o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero o tempo todo eu faço. Então daí ele fala: mas eu dou graça pelo seu Jesus, que morreu por mim e pagou a conta, senão eu estava perdido em maus lençóis. Não resta mais nada para mim, nem para você, nem para a humanidade, se nós rejeitarmos tão grande salvação, intermédio do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Jesus está pronto a dirigir a você uma mensagem ao seu coração, mostrando para você o reino eterno, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus, meus amados irmãos, nunca pregou o material em si como uma ideologia para ser implantada ao ser humano. Ao contrário, ele disse: buscai o reino dos céus. Então muitas das vezes as pessoas confundem falsos mestres, pastores que supostamente se dizem ser pastores, pregam a primazia, amam o presente século. Mas não convém assim a você, meu irmão, não convém você assim, jovem, ancião, a você que se diz ser cristão e serve a Deus. Saiba você que o reino dos céus não é comida, não é bebida. Como disse Jó: nu eu vim e nu tornarei. Então, meus queridos, saiba
que você não deve se preocupar com as coisas do dia a dia no sentido de alimento, no sentido de comer, enriquecer, fazer fortuna aqui na terra. Porque Jesus diz: buscai o reino dos céus e não a da terra. Mas infelizmente vivemos tempos de apostasia, onde o homem se desvia da verdade e prega, na verdade, o momentâneo, temporal. Isso é triste. Mas saiba você, nos dias de hoje, que essa mensagem é para você. Não se preocupe, como diz a Escritura, com o que é bem de comer, com o que é bem de vestir, pois o vosso Pai sabe. Deus sabe o que você precisa. Eu estou falando com você. Você que está ouvindo essa mensagem que eu estou gravando aqui agora, Deus está falando com você. Deus sabe da sua necessidade. Deus conhece a sua necessidade. E veja o que Jesus simplificou, como também já relatei em vários vídeos meus, que ele relata que ele, sendo Filho de Deus, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Ele chega a relatar aquele que queria seguir ele. Alguém chegou e falou: Senhor, você é seu seguidor, eu quero te seguir. E aí ele falou: vocês querem seguir? Saiba que as raposas têm cobiça, saiba que os passarinhos têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Siga-me. Mas eu não estou trazendo prosperidade material, riquezas, não, a este mundo o qual está reservado, que o homem está construindo para o dia do grande fogo. Jesus diz bem claramente: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, enquanto que até os animais têm. Os pássaros têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem parada certa. Então, meus amados, Jesus está mostrando ali que quem quer seguir ele é para seguir pelo que ele é: Deus, Salvador, Filho de Deus, Salvador, Criador. E ele está trazendo a boa nova do reino vindouro, o reino eterno, o reino dos céus. Ele está trazendo a boa nova do reconcílio com o Pai. É isso que ele está trazendo. Está trazendo paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que Jesus está trazendo. O reino que não está em você, que saiu, né, quando nossos pais pecaram, agora está trazendo de volta. O reino é para entrar dentro de você. E esse reino vai entrar pela fé, meus irmãos. É na fé, daquilo que Jesus ensinou. Então nós tomamos posse da vitória. O pouco para com Deus é bastante. Até estava comentando com o irmão Peter, sobre as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. O pouco para com Deus é o bastante. Deus pode suscitar filhos, uma humanidade das pedras, como diz na Escritura. Não fará coisas grandes na sua vida? Eu sei e tenho muitos testemunhos na minha vida. Eu sei e tenho testemunho na minha vida quantas coisas maravilhosas Deus fez. Multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, multiplicou o dinheiro, multiplicou os bens. Contudo, nada disso eu vou levar para comigo. Vai ficar para a minha descendência, vai ficar para o governo, vai ficar para o anticristo administrar, até que venha o fim de todas as coisas e isso aqui venha a ser exterminado. É assim que funciona. Então não te preocupes com o dia a dia dessas coisas que tanto te afrontam, tanto te entristeça, mas creia em Cristo Jesus, buscando e orando, apresentando a Ele as suas causas, e Ele vai assim interceder por você, e assim Ele vai fazer um milagre na sua vida, porque Deus, mesmo que nós sendo falho, mesmo que nós sendo infiel, Ele é fiel para te abençoar. Deus, como eu disse a vocês, está escrito em Isaías que não está com ouvidos agravados que não possa te ouvir. Ele vai te ouvir. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Isso é uma promessa. Não quer dizer que você, em buscar essas coisas e Deus te ouça, você possa ser salvo. Porque a salvação, ela é individual, ela é diferenciada. Ela não está embutida dentro do conceito de bênçãos, curas, uma vida próspera, não. A salvação é de graça do Senhor e na graça do Senhor Jesus, em arrependimento de um coração limpo, lavado no sangue de Cristo, em deixar toda essa devassidão deste mundo, toda a perversidade deste mundo. Então, isso é salvação. Agora, os bens materiais é um dom de Deus. Ele dá a quem Ele quiser. Mas, mesmo assim, tem promessa para mim e para você. A palavra diz que nós, você e eu, nós somos maus. Você é mau, eu sou mau.
Temos filhos? Temos. Nós somos maus, mas sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Qual o filho que pede ao pai um pão e o pai lhe dá uma pedra? Qual o filho que pede ao pai um peixe e você lhe dá um escorpião ou uma cobra? A palavra diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais ao vosso Pai que está nos céus, que é o nosso Criador, que nada tem falta. Há um celeiro abundante e infinito de tudo que Ele quiser dar e fazer e fará. O dom de Deus. Aquele que pede, recebe, mas tem que entender que seja ou que será na vontade dEle. Porque muitas das vezes pedimos coisas e Deus não vai nos conceder. Porque Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o futuro, Ele sabe do nosso coração. Mas tenha certeza que da bondade de Deus, as nossas necessidades do dia a dia, o pão, a veste, a moradia, Ele fará. Ele fará, porque Ele fez na minha vida. Momentos que eu estive desterrado, lançado na rua da amargura. Momentos que eu perdi tudo, meus bens materiais. Momentos que eu olhei e falei, o que fazer? Não tem como fazer. Deus o fez, porque para Deus nada é impossível. Aos olhos do homem parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus tem uma vitória para você. Só que a mais principal no dia de hoje, dentro dessa mensagem de motivação, olhe para Cristo. Primeiramente, acerte a tua vida espiritual. Peça para o Senhor te libertar. Peça para o Senhor libertar sua família, seus filhos, seus amigos, até seus inimigos, para que Ele possa ver a glória e sentir a presença de Deus. Eu até digo que o Senhor colocou muitos bens, os bens nas minhas mãos, para me cuidar aqui na terra, algumas casinhas, um pedaço de terra, mas isso aqui vai ficar aqui. É claro que eu não sou ingrato, tenho gratidão sim ao Senhor por ver, e aqui eu vejo a glória de Deus nas plantas, nos frutos que eu vejo nascer e crescer. E eu tomo nas mãos e faço os doces, faço as comidas, e eu olho e falo, nossa, como Deus é maravilhoso. Eu fui lá, plantei, zelei, o Senhor deu crescimento e deu fruto. Então eu vejo, eu sou grato a isso, mas a maior alegria do cristão é de saber que Deus está com você, que Deus está em você. Quando alguém vem na sua casa e adentra as portas e ela fala, nossa, que lugar gostoso, a presença é aqui, não sei, elas não sabem explicar. Isso é a presença de Deus, é a presença da bondade de Deus atuando na sua vida, na minha vida. Busque a paz de Deus, busque a presença de Deus no seu lar, busque a presença de Deus dentro de você, traga o reino de Deus dentro de você, e nessa forma você será feliz. E a única forma de receber esse Deus dentro de você, o Deus Criador, é intermédio do Senhor Jesus Cristo. Confesse, invoque ao Senhor Jesus. Até a palavra diz assim, que nós devemos fazer não a oração do fariseu, do religioso. Não devemos jejuar, igual fazem os jejuns, e dizendo, estou jejuando pela causa tal, estou jejuando para que você tenha vitória. Não faça a oração do hipócrita. Não faça a oração do fariseu. Não faça o jejum do fariseu contando para todo mundo, não. Faça a oração do pecador. Entra a porta, entra dentro do teu quarto, cerra, fecha a porta, ora a Deus em secreto, que Ele vai te recompensar. É assim que diz a Escritura. A Bíblia fala sobre o pecador e o fariseu, o hipócrita, né? Pecador, miserável pecador que se humilha, como eu sempre digo, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele, ao seu tempo Ele vai te exaltar. O pecador se sentia sujo e dizia, Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu. Ele se sentia assim sujo. Eu não sou digno. Tenha misericórdia de mim. Me perdoe. Eu não mereço. Agora o fariseu, o religioso, que dizia estar na igreja, dizia que era pastor, dizia que era um ancião, dizia que era um grande pregador, evangelista, ele estava lá na porta da casa dele, lá, orando. Pai, oh meu Deus, estou aqui, ó, sou santo, estou te servindo, estou jejuando, dei meus dízimos, dei minhas ofertas, estou aqui, Senhor. Eu não sou como esses malditos que estão aí, esses idólatras, esses pecadores, eu não sou como eles. E ele se colocava, se engrandecia, né? Ele não se humilhou
mas ele se apresentou como santo. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Senha número 1 para ir para o inferno. Por quê? Porque na verdade não está se humilhando, não está tendo humildade. A oração do fariseu. Não faça a oração do fariseu. Faça a oração do pecador. Aquilo que você quer para você, faça para os outros. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas se esforce. Até mesmo na vida espiritual, na mais principal, né, que é a vida espiritual. E depois no segunda parte, que é a parte material. O que você puder fazer pelo seu irmão, faz. Mas dentro de todo esse conceito de fazer, os ensinos que Deus ensina nós a fazer, o que devemos fazer, mas o principal é humilhe-se. Faça a oração do pecador. Se apresente a Deus, e de verdade, e de coração. Não adianta querer ser hipócrita, porque aí a hipocrisia, ou ser hipócrita é ser um ator. Hipócrita, transformando a palavra, quer dizer que se você é um hipócrita, então você é um bom ator. O ator é um bom hipócrita, no sentido de se interpretar uma mentira, um engano. Então não seja assim. Apresente a tua família, apresente o teu lar, apresente teus amigos e até principalmente os teus inimigos, para que Deus tenha misericórdia e na ignorância deles possam ouvir e ver a verdade e serem salvos, e serem livres do fogo do inferno, do grande juízo que há de vir sobre toda a humanidade. Então, meus irmãos, deixo essa palavra, talvez de motivação e confrontando, te ensinando para você ser um vitorioso. Porque Jesus nos promete vitória sim. Jesus não disse que nós não teríamos luta. Jesus disse que nós teríamos luta, que nós seríamos confrontados, que nós seríamos odiados, que nós seríamos perseguidos, mas Ele promete para nós vitórias. Ele pede para nós que sejamos corajosos, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso está na palavra de Deus, está em Apocalipse. Ele promete para nós, claro, que alegria, Ele promete vitórias, mas no porvir a eternidade, aonde Ele nos confortará, aonde Ele nos enxugará todas as nossas lágrimas. Ele vai nos ressuscitar, o nosso Deus vai nos ressuscitar, vai nos dar um corpo glorificado, sem dor, sem enfermidade, sem fome, aonde nós habitaremos eternamente com Ele, e nós reinaremos no reino onde a paz, justiça e alegria no seu Espírito Santo para todo sempre, e todo sempre o serviremos e o adoraremos pelo que Ele é, e veremos Ele como Ele é. Homem nenhum viu a Deus, e homem nenhum verá nessa carne, pois se vê morrerá. Mas a promessa é que nós o veremos como Ele é, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Tem vitória para você em o nome de Jesus. Receba a tua vitória em todos os sentidos, familiar, material, mas vivendo o principal, a fé, na obediência de tudo aquilo que Ele deixou para nós. Amém, meus irmãos? A paz e graça e a paz esteja a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.